Muito boa tarde a todos, bem-vindos. É um gosto estar aqui hoje, aqui com o nosso amigo Tiago. Eu estou aqui por empréstimo. Quem devia estar no meu lugar e vocês ficavam a ganhar era o Manel Serrão, porque ele é que vinha a apresentar, é amigo aqui do Tiago e vinha a apresentar este livro, mas teve um problemazito e não pôde estar presente e pediu-me para vir substituí-lo e eu vim com todo o gosto, porque também gosto destas coisas do desporto, do futebol, da bola, da história. E estou aqui hoje para falar-vos um pouquinho disto, do Tiago, do livro. Ele e o Pedro Barney falarão com mais propriedade, tanto do livro como do futebol. Eu vim aqui só fazer de moderador e dizer aqui umas breves palavras sobre este livro e sobre esta surpreendente ideia do Tiago, porque não me passava pela cabeça que um jovem como ele é fosse escrever sobre um jogador que viveu na primeira metade do século passado, ou seja, de 1900, para aí, mais ou menos, até 1950, não foi? E depois pus-me a pensar a que propósito, quem é este Artur José Pereira? A que propósito é que há um jovem que se escreve sobre o Artur José Pereira e porquê? E aqui há que também dar os parabéns àquilo que é a editora, neste caso a Âncora Editora, porque não é fácil também para uma editora nos tempos que correm, em que é difícil vender livros, em que as pessoas veem mais os tablets, os telemóveis e consultam muito mais aquilo que é o digital do que os livros, editoras apostarem em livros, as editoras que vivem momentos difíceis, mas o livro esse, como se viu ao longo destes anos todos, é insubstituível. Houve uma altura que se dizia que os livros iam desaparecer, toda a gente ia ler livros nos tablets, nos telemóveis. A verdade é que as pessoas continuam a gostar de ler livros em papel. Eu, pelo menos, não substituo nunca um livro, não consigo ler um livro inteiro num telemóvel ou num tablet, compro sempre o livro e, portanto, o papel e o livro, esse é insubstituível e vai continuar a ser, porque é aquilo depois, de facto, nos perdura na história, são os livros e, por isso, esta Âncora Editora também teve esta ousadia de acreditar aqui num jovem, no Tiago, para escrever um livro sobre alguém que não faz parte da nossa memória, que não faz parte do nosso tempo. Era mais fácil, provavelmente, ao Tiago escrever um livro sobre o Cristiano Ronaldo, ou sobre o Jaime Magalhães, ou sobre o Pedro Barney, do que estar a escrever agora sobre o Artur José Pereira, que vem já de outros tempos, com mais de 100 anos. E fui pesquisar um bocadinho e também fiquei admirado, porque percebi que este Artur José Pereira, que foi jogador do Belenenses, primeiro do Lisboa, Sport Lisboa, depois do Sport Lisboa, que era em Belém, fundou-se o Sport Lisboa, ficou o Sport Lisboa e o Benfica ficou com o Sport Lisboa, foi uma coisa assim, e fundou-se. Foi jogar para o Benfica, ainda foi para o Sporting, mas o sonho dele era mesmo ter um clube em Belém. E acabou por fundar o Belenenses, foi também um dos fundadores do Belenenses. Quando dizia há pouco que o Tiago teve esta ousadia de escrever um livro sobre um jogador de tempos que não fazem parte da nossa memória, seria mais fácil, como disse, escrever um livro sobre os jogadores da atualidade. Também seria muito mais fácil para ele escrever um livro sobre o Futebol Clube do Porto, o Benfica, o Sporting, e não foi buscar o Belenenses, que também é outra surpreendente ousadia aqui do Tiago. Estive aqui a falar um bocadinho com ele e percebi que, de facto, estamos perante alguém que não olha para o futebol e para o desporto com a mesma visão como um adepto olha. É um rapaz licenciado em História, o futuro dele é na História, mas também na investigação, tem a paixão do futebol e hoje pouca gente tem esta paixão pelo futebol daquilo que é o mais puro que há do futebol. O Artur José Pereira é do tempo em que se jogava por amor à camisola. O Barney e o Jaime Magalhães ainda são desse tempo também, já apanharam aquela transição do amor à camisola para o amor à conta bancária. Mas são do tempo e são dois jogadores que eu segui e que acompanhei ao longo de muitos anos e fazem parte também da história do futebol português. E o Tiago foi buscar este Artur José Pereira, hoje fui ler e fiquei a perceber uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Este Artur José Pereira, que depois fundou o Belenenses, foi o sonho dele, e há a história curiosa que o Tiago provavelmente vai contar, que também li hoje, que foi o Stromp do Sporting, que o mandou ir embora, que ele queria tanto ir fundar o Belenenses, que o mandou passear, que o mandou, não disse bem passear, disse outra coisa,
e ele que vai lá fundar o Belenenses, e o Stromp, que é a grande figura do Sporting. Aliás, o Sporting ainda hoje, os prémios Stromp são os prémios como os Dragões de Ouro ou as Águias de Ouro, que se entregam aos melhores de um ano. Este Artur Rogério Pereira, na década de 50, quando quiseram fazer uma sondagem sobre qual era o melhor jogador de sempre do futebol português até aquela data, concluiu-se, e concluíram muitos daqueles que eram especialistas e jornalistas da altura, que o melhor jogador da atualidade era este Artur José Pereira, ou aquele que tinha sido o melhor jogador de sempre do futebol português era este Artur José Pereira, e não os nomes que nós depois ouvimos falar mais tarde, como já disse-me ali o Tiago, os 5 violinos, ou mesmo o Pinga, que ficou provavelmente com mais nome na história que o Artur José Pereira, e por isso mesmo acabei por ter a curiosidade de ir ler este livro, que acabei por ainda não ler, porque cheguei agora e tive contacto com ele, mas faço questão de o ler para perceber, afinal, que história é esta do Artur José Pereira que o Tiago veio aqui contar-nos. E é de facto notável perceber o que eram esses jogadores na altura. O Artur José Pereira fazia parte de um naipe de jogadores, na altura era muito comum existir isso, que eram jogadores que não se dedicavam só ao futebol. Dedicavam-se ao futebol, eram grandes atletas de futebol, do atletismo, alguns do ciclismo, outros, sei lá, do polo aquático, não sei se na altura havia polo aquático, mas eram jogadores que tinham uma polivalência, que do hóquei em campo era muito comum haver jogadores que eram jogadores de futebol, e também o hóquei em campo, que era uma modalidade que levava milhares de pessoas a ver, que também se dedicavam ao hóquei em campo, e ganhavam medalhas. Há jogadores de futebol que ganharam medalhas olímpicas noutras modalidades, no atletismo, e medalhas porque se dedicavam, eram os atletas, eram os verdadeiros atletas. Os atletas daquele tempo eram pessoas que se dedicavam por inteiro ao desporto, mas sobretudo a várias modalidades, pois também faziam uma perninha no futebol. E o Artur José Pereira não fez só uma perninha no futebol, ficou para a história, provavelmente, como disseram alguns especialistas na altura, o melhor jogador de sempre do futebol português até a década de 50, e um dos fundadores daquilo que viria a ser o Belenenses, que ainda hoje, enfim, a história faz esse favor mais ou menos ao Belenenses, mas é um favor justo. Era o quarto grande clube português, porque, à exceção dos 3 grandes, era o único que tinha ganho um título nacional. Boa Vista já ganhou um e mais ninguém ganhou. Porto, Sporting, Benfica, o Belenenses já tinha ganhado há muitos anos, e o Boa Vista ganhou o campeonato em 2001, não foi, Pedro? 2001. E, portanto, vim aqui com todo gosto acicatar-vos um bocadinho a curiosidade para entrarem neste livro como eu vou entrar, e entrarem sobre os olhos de um jovem que se dedica à investigação não só da história, mas também à investigação do futebol, porque é a paixão dele. Também me confidenciou ali que também é um apaixonado do ciclismo, e devemos ter aqui histórias de grandes ciclistas, com toda a certeza que tivemos, mas vamos começar por este Artur José Pereira. Tiago, para te dar os parabéns, porque de facto não é muito comum hoje, no tempo do mediatismo que nós vivemos, em que as pessoas querem vender, querem ser apelativos para as pessoas. A televisão também obriga muito a isso, e as redes digitais também, pegar num jogador desconhecido, num ilustre jogador desconhecido, e dar a conhecer ao futebol português, e perceber o que é que acontece. Aliás, devo dizer, eu hoje faço os programas na Rádio Observador, das 7 às 10 da manhã, e temos lá aquelas rubricas, o campeão é, na segunda-feira está prometido que hei de falar na rádio deste Artur José Pereira, e quem faz lá comigo são alguns, Pedro Henriques, que é o árbitro, o Gabriel Alves, essa lêndia da comunicação, lêndia na brincadeira, porque já faz parte, é quase como o Artur José Pereira, o Gabriel Alves. Temos lá vários, o João Pinto, enfim, que é um humorista, não é o jogador, um Bruno, que é um escritor, e depois os editores de desporto. Fazemos ali, damos notas. Segunda-feira a nota vai ser para ti, e vou-os surpreender. Até vou perguntar ao Gabriel Alves se ele conhecia este Artur José Pereira, que é para o apanhar na curva, porque ele de certeza que ele também não vai conseguir conhecer. E por isso vim aqui ouvir o Pedro Barney, ouvir o Tiago, e dar-vos conta desta surpresa que tive de ver, de facto, a nova geração interessar-se por aquilo que foram os grandes jogadores do futebol português, e não se concentrarem apenas naqueles que hoje fazem, enfim, o delírio dos jovens nas redes sociais, como o Cristiano Ronaldo, o Bruno Fernandes, enfim, todos estes, os Neymars, os Messis, etc., que hoje têm atrás deles máquinas gigantescas, que estes jogadores,
e o João Magalhães e o Pedro Bardem também não tiveram. Nesta altura não havia esta força, esta máquina, os empresários, eram os jogadores que de facto se dedicavam ao clube e deram-nos grandes alegrias porque davam tudo em campo, suavam a camisola, gostavam da camisola que vestiam e por isso fizeram também uma carreira notável e estão aqui hoje os dois e acho que é a melhor homenagem que o Tiago pode ter é de facto ter aqui dois jogadores que fazem parte da história do futebol como o Jaime Magalhães e o Pedro Bardem. Pedro, por isso mesmo, dava-te a palavra para também tu, enfim, nos dizes alguma coisa sobre ele. Há bocado perguntava-te, também não fazias ideia quem era o Artur José Pereira. Não fazia, só fiquei a saber quando o Tiago me apresentou o trabalho e me falou sobre ele. Eu conheço o Tiago e também, boa noite a todos. De falar depois do Júlio não é fácil, porque esta experiência toda na comunicação acaba por depois fazer com que venham atrás. Eu também não jogava futebol como tu, portanto... Pronto, então estamos empatados. E eu estou aqui porque eu conheci o Tiago há 2 anos atrás. Eu estudei com a mãe do Tiago e foi através da mãe do Tiago que o Tiago me contactou. E o Tiago contactou-me para fazer uma entrevista comigo, porque ele já tinha curiosidade, esta paixão que o Júlio falou sobre o futebol, e contactou-me e perguntou-me se podia fazer uma entrevista comigo. E eu acedi, aliás, não foi por o Tiago ser filho da mãe, foi porque eu normalmente acedo com frequência a pedidos que me fazem, principalmente de gente que não tem acesso a treinadores, de jogadores, e cada vez mais, por força deste mediatismo, da comunicação social, os jogadores e os treinadores escondem-se um bocadinho atrás desta cortina, porque depois há muita desinformação e as coisas acabam por não ser, às vezes, bem traduzidas e a ideia que as pessoas querem passar acaba por ser um pouco distorcida. Mas há aquela gente que não consegue chegar e que merece chegar e que merece saber, e o Tiago, lá combinei um dia com o Tiago, e a história é engraçada porque eu moro ali perto do Café Corcel, que é ali no Pinheiro Manso, e na altura o Café Corcel estava numa fase um bocadinho decadente já, e a entrevista foi à noite, depois de jantar, e eu combinei, o Tiago, vens aqui tomar um café. Então, era o Café Corcel, era o dono, era o Sr. Carlos, creio, e era eu, o Tiago e um amigo dele, que era o Francisco Carabeiro, que veio também com um gravador. Traziam 2 gravadores, não era? Exatamente, e um dos elementos desse projeto, que é o Tertúlio da Bola, está aqui mesmo. Aqui uma salva de palmas para o César Pinho, também fez parte desse projeto. E então e o Tiago explicou-me o projeto e primeiro houve umas dificuldades com os gravadores, ou as pilhas não funcionavam, aquelas coisas que acontecem quando há paixão, mas não há meios. E então tivemos uma conversa, só estávamos nós no café, eu, o Tiago, o Craveiro, o dono do café, e o café a meia luz, porque estava naquela fase mais já para fechado que para outra coisa. E então o Tiago, conversámos durante longo tempo, aliás, eu acho que aquilo nem foi uma entrevista, foi uma conversa, eu, o Tiago e o Francisco Craveiro, e pronto, desde aí fiquei com o contacto do Tiago, e agora recentemente, eu depois estive fora também, fui trabalhar para o estrangeiro, mas fomos sempre mantendo algum contacto, e o Tiago contactou-me para saber se eu podia estar com ele na apresentação deste livro, e deu-me a conhecer o livro. Aliás, eu já o li praticamente todo, não li com aquela porque o Tiago enviou-me recentemente e eu não li de uma ponta à outra, mas li bastante sobre ele. Não conhecia e depois há aqui muitos pontos de contacto. Eu não conhecia o Artur José Pereira, apesar de eu ter sido... eu fui jogador do Belenenses durante 3 anos, aliás, cheguei até a ser capitão de equipa, e não conhecia o Artur José Pereira. Conhecia o Matateu, todas as outras figuras do Belenenses que vieram depois, não é? Mas vim a saber que é o Artur José Pereira que está na gênese do Belenenses campeão. Não foi ele que foi campeão pelo Belenenses, mas é todo o trabalho dele que vem depois a resultar no Belenenses campeão. E eu, pronto, é coincidência, eu joguei também no Sporting, e entre os 5 clubes que foram campeões, eu joguei em 3. Por isso, há aqui alguns pontos de contacto até da minha carreira e com o Tiago e com a investigação que ele fez. Não porque ele tivesse feito a investigação por eu ter jogado no Belenenses, mas coincidiu. E pronto, e fiquei a saber um bocadinho da história do José Pereira, do Belenenses e até do futebol português, porque eu acho que
só conhecendo o passado é que se consegue entender o presente, não é? E hoje em dia há uma discussão muito grande acerca do futebol português, agora depois da nossa seleção ter falhado a qualificação para o Mundial, e há uma questão que está muito no ar, que é que estilo é que o nosso futebol deve adotar, se é um estilo que é consensual, que as pessoas acham que deve ser adotado, se isso respeita aquilo que é o jogador português. E eu acho que aqui estão algumas dessas respostas, não é? E provavelmente não será aquela ideia que, na minha opinião, aquela ideia que, no fundo, parece-me ser mais consensual, pelo menos entre as pessoas que têm alguma influência no comentário desportivo, que é aquele futebol mais associativo, técnico, que hoje é uma palavra muito utilizada, a associação no futebol. E acho que há aqui na história do Belenenses e do Artur José Pereira, que é muito engraçado, porque ele tem um historial de conflito, um jogador que foi várias vezes expulso ao longo da carreira, tem esta questão com o Stromp, ele jogou também no Benfica, tem uma questão com o Cosme Damião, que tem o nome no Museu do Benfica, que também havia alguns conflitos com ele, porque ele não respeitava, no fundo, as éticas de conduta, as regras de conduta e a ética que era devida a um capitão da equipa, que na altura ele também era. E então ele, além de ser jogador, foi também treinador. E também como treinador, o José Pereira foi um inovador, foi alguém que estava à frente do tempo. E foi através do livro que eu também vim a saber que, afinal, os 15 minutos à Benfica não são os 15 minutos à Benfica. Afinal, começou com os 15 minutos à Belenenses. Aliás, porque o Belenenses foi conhecido nessa época com o José Pereira como treinador, sim? Exatamente. É correto? Sim. Os famosos 15 minutos à Belenenses, porque eles faziam muitas recuperações na parte final dos jogos. Já havia ali um movimento, as pessoas já estavam à espera dos últimos 15 minutos, porque sabiam que o Belenenses conseguia superar as outras equipas naquela parte final do jogo. Havia uma explicação que tinha a ver com os métodos de treino do Artur José Pereira e com o facto de terem um preparador físico na equipa e utilizarem métodos diferentes de treino que faziam com que aquela equipa, aliás, eu achei piada, que não era condicionamento físico que lhes chamavam, eram exercícios respiratórios. Parecia natação, não era na altura? Eles faziam exercícios respiratórios e eu entendi aquilo como uma preparação ligada à parte física sem ter a ver com o futebol. Só que na altura fazia diferença porque os jogadores não eram profissionais e havia muitas dificuldades físicas, porque tinham os seus trabalhos, jogavam faziam outras modalidades, alguns até tinham uma barrigazinha que, devido à alimentação que tinham, era tudo muito menos cuidado. E o Belenenses fez alguma diferença nessa altura, precisamente por causa desse lado que o Artur José Pereira veio a implementar, nesse caso, no Belenenses. A outra história também engraçada, e que eu, ao ler o livro, também descobri, o Artur José Pereira também esteve no Porto. No Porto, não no Futebol Clube do Porto, aliás, segundo creio, o Futebol Clube do Porto tentou contratá-lo e houve ali algum problema no meio, nunca chegou a representar o Futebol Clube do Porto, mas foi treinador, jogador do Progresso, jogador e treinador. Outra coisa curiosa é que, na altura, havia equipas que não tinham treinadores porque não tinham possibilidades para pagar o treinador. E era o capitão que assumia o duplo papel de treinador e de jogador, não é? Mas era o capitão, a figura era do capitão, não havia a figura do treinador, que fazia que ele acabava por, no fundo, ditar as regras da equipa, a estratégia, a equipa que jogava inicialmente, que só havia uma, não havia substituições. E o Artur José Pereira esteve aqui no Progresso também, aqui no Progresso, que é um clube também que é engraçado, há uma história também ligada ao meu trajeto enquanto jogador. Durante muitos anos, eu quando comecei a jogar, eu fiz a formação no Boa Vista, cada vez que aparecia o meu currículo escrito em algum jornal, havia sempre 2 erros, 3, que foram durante muito tempo e quase até ao fim da carreira, que foram regulares, que era a minha data de nascimento. Eu nasci a 20 de julho e na minha ficha vinha sempre 20 de junho, era os clubes que eu tinha representado, e lá diziam sempre que eu tinha representado o Progresso, eu nunca joguei no Progresso, e era o nome, frequentemente chamavam-me
ou Barney, ou Barry, ou bem, chamaram-me todos os nomes que possam imaginar que se pareçam com Barney. E esses erros foram-se repetindo ao longo dos anos. E a minha história com o Progresso está associada a esse erro. Eu nunca joguei no Progresso, joguei lá várias vezes na formação, enquanto jogador do Boa Vista, porque era um dos campos que eram muito utilizados na altura. O Boa Vista não tinha campo para jogar, porque era só o estádio do Bessa e a formação não tinha sítio para jogar, e nós alugávamos campos à volta aqui perto do estádio, para podermos jogar quando jogávamos em casa. E o Progresso era um desses campos que nós utilizávamos com frequência, e eu joguei lá enquanto jogador do Boa Vista, mas não enquanto jogador do Progresso. Por isso, neste livro descobri alguns pontos de contacto com a minha carreira, mas de facto vim a descobrir uma figura excepcional, que é o Artur José Pereira, e que o Tiago teve muita dificuldade em descobrir, porque eu imagino que é consultar os arquivos e tentar descobrir. Eu li aqui em algures que havia uma outra vez referência que ele tinha representado um clube numa determinada época, mas depois aparecia na ficha de jogo de outro, na mesma época, noutro clube. Por isso, até a informação às vezes não é fácil, e só um trabalho como o de Tiago e com muita paixão é que se pode depois compilar num livro deste e fazer o trabalho que aqui está. Eu acho que vamos ouvir falar do Tiago durante muitos anos. Para a frente ouviremos falar mais com certeza, porque ele tem uma coisa que eu acho que é transversal a todas as profissões, que é a paixão. Mas a paixão não chega, ele tem talento, ele é esforçado, é dedicado, e esses ingredientes vão fazer com que no futuro iremos ouvir falar do Tiago, e eu creio que não na história, mas até ligado ao futebol. Acho que o Júlio Magalhães disse que o Tiago é um historiador, e é de facto, mas eu acho que se lhe surgir alguma oportunidade no futebol, o Tiago vai mandar a história a dar uma volta. Tem razão ou não, Tiago? Depende. Depende de quanto pagarem. É a minha sensação, é a minha sensação. Mas pronto, agora vou deixar o Tiago falar sobre isto que fez, sobre o caminho que o trouxe até aqui, e desejar-lhe a maior sorte para este e para futuros trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Pronto, Tiago, agora é contigo. A minha primeira pergunta era logo esta: o que é que passou pela cabeça para vir falar do Artur José Pereira e para escrever sobre ele? Primeiramente, e já que estamos a falar de história, estou aqui perante um painel com duas lendas nos respectivos ramos. Uma da comunicação, que é o Júlio Magalhães, toda a gente conhece, toda a gente sabe o trabalho que faz, de muita qualidade, já há muitos anos, e também com o Pedro Barney. Não só foi um extraordinário futebolista no Boa Vista, no Sporting Clube Portugal, no Estrela da Amadora, em grandes clubes, no Belenenses. E no Progresso. E no Progresso. Mas isso foi o Barry, não foi o Barney. E é um privilégio estar num painel recheado também de talento nas diferentes ramos. E antes de começar a responder à sua pergunta, também queria agradecer. Queria agradecer também a todas as pessoas que me ajudaram a edificar este livro. Primeiramente, tenho mesmo que agradecer também à minha mãe pelo facto de estar aqui. Fez um trabalho notável, brilhante, diria. Portanto, não posso deixar de agradecer. À minha família, em especial aos meus avós, que são sempre um pilar na minha vida. E aos meus amigos que aturaram muito ao longo destes 3 anos. Conversas de café, e eu só queria falar sobre o Artur José Pereira porque estava entusiasmado e queria falar, e sei que foi duro muitas das vezes para eles, mas foi muito importante para mim, também para eu explanar todas as minhas emoções que me passavam na altura, todas as minhas dificuldades, e principalmente na altura do confinamento foi muito complicado ter acesso aos arquivos, ter acesso também às informações que me permitiram fazer este livro. Portanto, agradecer do fundo do meu coração também a todos os presentes por estarem aqui nesta ocasião tão especial para mim. Muito obrigado. E também uma salva de palmas também para o meu painel, que é de facto bastante ilustre. O Jaime Magalhães foi, de facto, também vou dar aqui algum enfoque ao Jaime Magalhães, porque foi a minha primeira entrevista. Foi a minha primeira entrevista. E eu, na altura, eu mais tarde colaborei numa rádio, que é a Gol FM, não sei se conhecem, que é dedicada ao desporto, mas antes não tinha nenhuma colaboração. Então, basicamente, eu, o meu amigo Francisco, e também aqui
o meu ilustre amigo César, não tínhamos nenhumas condições, dinheiro também não. E então, basicamente, eu fiz a entrevista com o Jaime Magalhães num café na Constituição, sem qualquer tipo de condições, mas que foi muito prazerosa, e desde aí, desde esta primeira entrevista que eu fiz, eu soube que queria conhecer ainda mais os meandros do futebol. É a minha grande paixão, sem dúvida alguma, e era um ramo que, claramente, respondendo também à pergunta do Pedro, que eu gostava de estar, independentemente se for na história ou noutra área qualquer ligada ao futebol. Mas agradecer também a presença do Jaime, que não é todos os dias que estamos perante um campeão europeu de futebol, pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, fico muito grato que esteja aqui também. Respondendo também à pergunta do Júlio, em relação ao Artur José Pereira, foi um acidente, mas um acidente que ainda hoje dou graças a Deus por ter acontecido. Porque quando eu comecei o meu mestrado em História, eu sabia que queria falar sobre futebol, mas não sabia como e o quê. E então, ao longo do tempo, fui lendo muita bibliografia, muitos livros acerca de futebol, e havia uma figura que não me passava despercebida, que é o Artur José Pereira. Não havia muita informação, mas senti logo no primeiro momento que era uma pessoa especial e diferenciada no mundo do futebol. Porque na altura falava-se muito de figuras ilustres, como Cosme Damião, que toda a gente conhece, que dá um nome ao Museu do Benfica, como disse muito bem o Pedro, o Stromp, mas Artur José Pereira passava um pouco pelos pingos da chuva. E a sua forma de lidar, a sua forma de estar no futebol, sempre foi muito diferente, a começar pelas suas raízes. Até porque estas figuras, como Stromp e Cosme Damião, são figuras não da classe baixa, neste caso em termos socioeconómicos do país, mas de uma classe mais alta. E nós estamos a falar de uma família humilde, a de Artur José Pereira. Uma família trabalhadora. E estamos a falar numa altura em que nem toda a gente tinha a possibilidade de ter hobbies, porque trabalhavam de sol a sol. Portanto, é aqui que surge Artur José Pereira. E é por isso também que ele é especial. E também é por isso que também é um protótipo do jogador português. Porque o jogador português hoje em dia, felizmente, pode vir de qualquer camada social e pode atingir o sucesso, graças aqui à sua qualidade, ao seu trabalho. E foi isso que Artur José Pereira fez, e foi um precursor enquanto futebolista por causa disso. Surge num clube de bairro, começa a se ingrar no Benfica, que na altura era o Sport Lisboa, e ele também fez parte da fundação com o Sport Lisboa e Benfica, mas ele vai para o Benfica, neste caso, porque é um clube na altura de Belém. E ele é uma pessoa também muito bairrista, ligado, nesse caso, ao bairro. No Benfica foi campeão e trocou o Benfica pelo Sporting, e é uma história curiosa. Porque nós vemos agora transferências megalómanas, hoje em dia. O Mbappé custou 180 milhões, o Cristiano Ronaldo 100 milhões, e tudo gira à volta do dinheiro no futebol. O futebol é um negócio. E não tem mal nenhum. Mas apesar de tudo não tem a paixão e a irreverência que tinha anteriormente. E Artur José Pereira é curioso que trocou de facto por razões económicas, e a razão económica foi uma banheira de água quente, que foi o que fez o Artur José Pereira sair do Benfica para o Sporting. O que é curioso, porque na altura as práticas de higiene não eram as mesmas de agora e era um luxo ter uma banheira de água quente. Portanto, o que fez, o que motivou, para além da zanga com o Cosme Damião, a saída do Benfica para o Sporting foi uma banheira de água quente e, segundo consta, um ordenado encapotada, veja-se lá, de 36 escudos, que é um balúrdio. Né? No Sporting também conseguiu transfigurar completamente o clube, também para aquilo que é hoje, um clube grande em Portugal, até porque o Sporting até à altura não tinha ganho nenhum campeonato regional. O Benfica era campeoníssimo, tricampeão regional, e ele liderava a equipa do Benfica completamente dentro de campo também, apesar da figura de Cosme Damião, mas ao ir para o Sporting conseguiu pela primeira vez ser campeão regional e entrar numa senda de vitórias. Em relação a uma coisa que disse muito curiosa o Pedro, que é a parte do futebolista português. O que é o futebolista português? A essência do futebolista português. E há um episódio que eu gosto muito de recordar, que é um episódio vivido no campo do Sporting,
que mostra muito também o sangue latino e o carisma do futebolista português. Que foi um episódio onde Artur José Pereira mais uma vez foi expulso, ou seja, mais uma vez Artur José Pereira é expulso, é um desafio, foram muitos. Para mim tornou-se muito recorrente estar a ler as crónicas dos jornais. Artur José Pereira marcou um golo, mas a seguir é expulso. Pronto, mais uma vez. E nesta altura, este episódio foi muito marcante, porquê? Porque também mostra o futebol que nós estávamos na altura, o futebol português, como é que era. Era a altura em que os jogadores, os treinadores, os árbitros, andavam literalmente com as balizas às costas, de campo para campo, porque nem tinham campo próprio. Era uma altura em que os jogadores, à semana, trabalhavam numa fábrica. Artur José Pereira era comerciante, era funcionário público também, mais tarde, e que ao fim de semana vestiam a capa de super-herói e agradavam a multidões cheias de gente para ver o futebol, a emoção do futebol. E isto é curioso porque hoje em dia o Cristiano Ronaldo, graças ao marketing que tem, e o Lionel Messi, para não ferir suscetibilidades, tem um marketing muito grande, são sempre heróis da multidão, mas Artur José Pereira, à semana, era um trabalhador comum que tinha que pôr comida na mesa e ao fim de semana vestia a capa de super-herói e jogava perante milhares de pessoas, deliciando com o seu futebol, muito lusitano, forte tecnicamente, bastante também duro, senão não era tantas vezes expulso. Neste episódio em específico, também não quero ser muito maçador, tivemos aqui um episódio muito especial. Porquê? Porque mostra muito a essência do futebol. Estamos a falar de uma altura em que estamos a falar de um Sporting Benfica, não é? O derby eterno da cidade de Lisboa, e Artur José Pereira novamente é expulso. É expulso e o árbitro, obviamente, manda o atleta ir embora. Mas, alguns na bancada, os adeptos, tanto do Sporting como do Benfica, disseram: o Artur não sai. O Artur não vai sair do campo. Se eles saírem, eu vou embora. E o Artur José Pereira, recebendo aqueles aplausos, disse: então eu não saio. E ficou em campo. E quem saiu do campo foi o árbitro. Revoltado da vida. Saiu do campo e, na altura, não havia árbitro. Então, havia um jovem que tinha sido jogador do Sporting também, o que é curioso, na bancada, e chamaram da bancada e foi ele que arbitrou o resto do jogo, sendo que era claramente filiado ao Sporting. Porque isso é paixão, revela mesmo o que é o futebol de antigamente. Onde havia respeito entre as instituições e onde havia um amor comum que o Artur José Pereira partilhava, apesar de ser muitas vezes expulso, que era o futebol. Tiago, o José Pereira também foi árbitro. O Artur José Pereira também foi árbitro, é importante também de salientar. Foi árbitro porque na altura não havia muitos, não havia formação, e até porque havia uma questão: para ser árbitro é preciso saber ler, e nem toda a gente sabia ler, e o Artur José Pereira era um dos futebolistas que sabia também ler, o que é curioso. Apesar da família, das raízes humildes, porque geralmente nem toda a gente tinha a oportunidade de ir para a escola. O Artur José Pereira teve essa oportunidade, de facto. Para além de ter sido um bom árbitro, um bom futebolista, também foi um precursor enquanto treinador. Começou no Progresso, e é curioso que eu não sabia que ele tinha jogado no Progresso, que é no Mial, não sei se sabem. E eu, quando comecei a fazer pesquisa, morava 300, 400 metros do estádio do Progresso. Ou seja, eu encontrei o Artur José Pereira, mas ele também me encontrou um pouco, não é? Porque, de facto, o campo era muito perto da minha casa na altura em que eu estava a escrever a tese. Começou aí como treinador e foi precursor em muita coisa, mas principalmente o que eu destacaria foi a influência que ele teve nos jovens, no caráter que também deu aos jovens e que permitiu mais tarde ao Belenenses ser campeão nacional em 1946, até porque é a única vez que foi campeão, até porque grande parte da espinha dorsal da equipa era Belenenses, vinha das escolas dele. Para além disso, foi absolutamente inovador, como hoje é o treinador português, com trazer coisas novas também ao futebol, não só nacional, como a questão da ginástica, que falou muito bem o Pedro, que foi fundamental para os 15 minutos à Belenenses, porque na altura, como disse muito bem, os jogadores já tinham barriga na altura, porque tinham uma vida rotineira, e esse plus, não é? Essa questão de conseguirem estar mais bem preparados fisicamente, faziam com que o Belenenses tinha uma ascensão nos últimos 15 minutos do jogo. Ou seja, não foi inocente.
não acontecia tantas vezes por obra e Espírito Santo, era por qualidade, era por método, era por treino. E ainda hoje, os clubes, muitos clubes, usam muito do método José Pereira, principalmente na formação, até porque como o Belenenses não tinha as condições financeiras do Sporting, do Benfica, do Porto, atraía gente de Belém, muito talentosa, e fazia as suas equipas a partir do seu bairro. E foi assim que conseguiram ganhar mais títulos durante o seu período do que o Futebol Clube do Porto, do que o Benfica e que o Sporting. Nenhum clube ganhou mais que o Belenenses durante o seu período de treinador. Isso não é obra do acaso, é de uma obra diferenciada, não só como atleta, mas também como treinador. Agora, também queria agradecer novamente a todos os presentes. Tenho aqui também perdido o vosso tempo em estar aqui a ouvir-me falar de futebol, sobre o Dr. José Pereira, que é sempre algo que deixa-me com os olhos brilhantes, porque é a minha grande paixão, é o futebol. E mais uma vez, muito obrigado. E pronto, já atingimos os 25 minutos. Já estão? Temos que fechar, não é? Muito bem, Tiago, parabéns, muito obrigado. Fiquei a conhecer aqui umas histórias que não me passavam sequer pela cabeça e fiquei muito feliz de saber que afinal os 15 minutos ao Benfica não tem nada a ver com o Benfica. Nada. E portanto já é uma ferramenta importante para nós e desejar-te as mais felicidades. O Pedro Barney tem razão, vamos ouvir falar de ti muito mais vezes. Eu espero que te dediques mesmo a isto, porque falta literatura desta nos escaparates, nos livros. As pessoas têm que conhecer o passado e têm que saber como é que chegamos até aqui. O Belenenses reconheceu este teu livro, não foi? Sim, o Belenenses reconheceu. Mas estamos a falar de que Belenenses? Há dois hoje? Único. Do Clube único. de Futebol dos Belenenses. E esses reconheceram o livro? Exatamente. É? E o Belenenses tem um museu? Tem um museu. Está lá o Arthur José Pereira? Neste momento está. Eu, por acaso, fiquei muito contente porque este ano os prémios de entrega de prémios do Belenenses agora chamam-se Prémios Arthur José Pereira e finalmente também corrigiram algumas gralhas que tinham acerca do seu fundador, que deixa-me sempre contente porque sinto que o meu trabalho é reconhecido também por causa disso. Já agora qual é o teu clube? Meu clube. Não queres dizer, não digas. Não, eu posso dizer. És do Belenenses? Não sou do Belenenses. Antes dizias isso, quando não se queria dizer que era do Porto, do Benfica ou do Sporting, era Académico ou Belenenses. Não havia chatices? Sou Deixa lá, não digas. Já toda a gente sabe. É? Pronto, então está resolvido. Muito bem, muito obrigado a todos. Foi um gosto estar aqui convosco e contigo, Tiago, e com o Pedro, e rever aqui o Jaime Magalhães, que eu já não vi. Eu estava naquela final de 87, eu estava no Prater a trabalhar, a fazer o jogo para o Comércio do Porto. E acompanhei os jogos todos e vi muitas vezes o Barney também jogar. Na final, pois. Sim, nessa final, sim. Obrigado. O Tiago está à vossa disposição agora para os autógrafos que são obrigatórios. Tiago, felicidades, espero ver mais vezes e quando precisares, cá estarei e vou acompanhar com certeza. Vamos todos acompanhar o teu percurso. Muitos parabéns e um grande abraço. Muito obrigado.